Meus queridos amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade não importa. Boa é a hora em que você acessou esse vídeo para compartilharmos mais uma reflexão em torno das lições do Mestre, revividas, relembradas sob a lente, sob a ótica da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Meus queridos, como o mundo mudou desde a última vez em que nos encontramos, não é mesmo? Estive junto a vocês pela última vez no dia 17 de fevereiro deste ano, cerca de um mês antes de a Organização Mundial da Saúde caracterizar a Covid-19 como sendo uma pandemia, o que se deu no dia 11 de março. E de lá para cá, a vida de todo mundo mudou de maneira tão ampla que teve reflexos não somente no campo dos cuidados com a saúde, como também nos aspectos da vida profissional e relacional, seja ele familiar, seja ele social, seja ele da relação do espírita com a própria doutrina e a casa espírita. E foi nesse contexto de transformações pelas quais passamos que me chegou o convite sempre oportuno, sempre carinhoso, do meu querido amigo Pacheco, para que eu pudesse dirigir algumas palavrinhas a vocês, e é isso que venho fazer aqui nesse momento. O nosso querido Vinícius entrou em contato comigo e possibilitou que eu gravasse essa nossa conversa. O que faço com imenso prazer, com enorme alegria, e desde já faço um convite para que você conheça, se assim o desejar, o canal no YouTube pelo qual disponibilizaremos esse vídeo. Trata-se do canal do projeto Sentir, com C, pois se trata de uma sigla, um acrônimo para Centro de Estudo do Novo Testamento, Instrumento de Renovação, que é o canal pelo qual veiculamos os estudos com a temática evangélica doutrinária que levamos a efeito, junto com outros colaboradores, naturalmente, na Associação Espírita Allan Kardec de Rio Preto. Nesse canal você encontrará dois grandes grupos de estudo, um sobre o Novo Testamento, em que repassamos capítulo a capítulo e versículo a versículo os textos dos evangelhos, e outro sobre as parábolas de Jesus, em que cerca de 32 das 40, aproximadamente 40 parábolas de Jesus são revistas, são relidas, são reinterpretadas à luz dos seus elementos contextuais, conjugando os elementos simbólicos e alegóricos típicos do discurso parabólico, revisitado pela teologia tradicional e reinterpretado pela teologia espírita. Dito isso, meus queridos, se vocês quiserem explorar esse canal, acessem o link e vocês terão acesso a todos esses estudos que temos levado a efeito. Quero lhes dizer, então, que darei sequência nessa videopalestra ao tema do nosso último encontro. É claro, talvez você não se lembre, se trata do discipulado. E se no último encontro eu repassei, junto com vocês, o discurso para o discipulado de Jesus, presente no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus e os seus desdobramentos, no capítulo 11 e no capítulo 12, hoje eu quero lhes falar sobre o discipulado não sob a ótica do mestre, mas a partir da experiência do discípulo. E para tanto eu vou repassar rapidamente com vocês uma parte da trajetória do mais conhecido dos discípulos de Jesus, que foi, sem dúvida alguma, o apóstolo Pedro, porque eu parto da premissa de que a trajetória de Pedro junto ao seu mestre é similar ou análoga à trajetória que cada um de nós fazemos, também candidatos ao discipulado que somos. E disse que repassarei rapidamente, porque serei bem mais conciso em minha fala
do que costumava ser quando das nossas palestras presenciais, porque se naqueles dias era possível ficar 50 ou 60 minutos em um salão ouvindo o palestrante, a palestra virtual deve se encaixar de maneira mais leve na rotina do ouvinte. Ele precisa ser o discurso virtual mais ágil do que aquele que mantínhamos antes, já que ele terá que disputar a sua atenção em meio a tantas outras coisas que são importantes na nossa vida. Por isso, vamos ser mais rápidos, mais concisos, mas isso não significa de forma alguma que deixaremos de trazer para vocês o nosso olhar, a nossa ideia daquilo que nós achamos importante. Dito isto, vamos então delinear o pensamento dentro da trajetória de Pedro junto a Jesus, para dessa trajetória extrairmos algumas reflexões, algumas ilações junto com vocês. Vamos juntos. Assim, meus queridos, a primeira coisa para a qual eu lhes chamo a atenção é como foi que Pedro chega até Jesus. Porque o primeiro passo para o discipulado há de consistir nisso. O aluno precisa encontrar-se com o seu mestre. E diz o Evangelho segundo João, no capítulo 1, do 26 ao 43, que Pedro é levado pela primeira vez à presença de Jesus por intermédio de seu irmão André. Havia, à época deles, uma forte expectativa de que Deus enviaria um Messias, um ungido. Expectativa essa que se formava a partir dos relatos das profecias que prediziam a instauração de uma nova era de justiça e de liberdade para o povo eleito. Essa expectativa se direcionava para aqueles dias, conforme eu já disse para vocês, e você encontrará na profecia das 70 semanas do capítulo 9 do profeta Daniel, sobre o qual nós temos um estudo bastante complexo, bastante amplo, bastante completo no canal do Projeto Sentir. Um estudo que parte do sermão profético de Jesus, Mateus 24, 25, e revisita o texto de Daniel para entender aquelas profecias que remeteram para a vinda do Messias. E para a escatologia, deem uma conferidinha lá se o assunto lhes interessar. Mas o certo é que os judeus sempre tiveram uma grande tradição pelo estudo das suas escrituras. Em Daniel 9, 25, você lerá que o Messias viria 69 semanas após a restauração de Jerusalém, o que remontava exatamente, feitas as contas, ao ano de 28 depois de Cristo, momento no qual um certo João Batista inaugurou um movimento messiânico para dizer que os tempos haviam chegado e que o Messias já estava entre eles, atraindo a atenção de algumas pessoas que viviam a expectativa de identificar aquele que as escrituras sagradas, as escrituras hebraicas, apontavam como sendo o enviado de Deus. Portanto, havia uma expectativa pela vinda do Messias e uma busca por ele. André e Pedro compartilhavam dessa expectativa e estavam nessa busca e foram até Betânia ou Betalara, onde João batizava e pregava a vinda do Messias para aqueles dias, conforme eu já lhes disse. É nesse contexto, então, que André, irmão de Pedro, vai ouvir quando João Batista identifica Jesus como sendo o Messias, como você pode ver nessa figura que acompanha esse slide. Né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, nas poéticas e simbólicas palavras de João Batista. E depois de passar o restante da tarde e toda a noite com Jesus, no dia seguinte André vai chegar para o seu irmão Pedro e dizer: achamos o Messias, João 1, versículo 41. E levar então Pedro até a presença de Jesus, que o identifica como Simão, filho de Jonas, e
acolhe como sendo aquele que ficaria conhecido como Quefas, que em aramaico significava pedra. Que reflexões, meus queridos, a gente pode extrair desse primeiro encontro de Jesus com Pedro, ou de Pedro, o discípulo, com seu mestre? A ideia que nos vem num primeiro momento é que o primeiro passo para o discipulado vai decorrer de uma inquietude interior que irá demandar uma busca. A inquietação é o maior dom que o discípulo pode ter. Essa inquietude que nos desconforma com os padrões simplesmente materiais da vida humana. Se você, meu querido amigo, estiver satisfeito em simplesmente rodar o software vida, que consiste em nascer, crescer, se alimentar, procriar e morrer, isso não o levará a ir muito longe de onde você já se encontra. É preciso uma ansiedade pela transcendência, e essa ansiedade é que vai te levar a essa busca e a esse encontro com o seu mestre. Certa feita propuseram a Sócrates, aquele famoso filósofo grego que viveu cerca de 550 anos antes de Jesus, se seria possível que um homem comum viesse, conversando com Sócrates, a tornar-se ele também um sábio filósofo. Sócrates irá responder então citando a sua mãe, que era parteira, mas não uma parteira qualquer. Segundo Sócrates, sua mãe era uma exímia parteira, que havia ajudado muitos bebês a virem à luz no mundo, mas que, por melhor parteira que sua mãe fosse, ela jamais pudera trazer à luz um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. Notem, meus queridos, a metáfora que eu lhes proponho. Eu preciso estar grávido de Jesus para poder encontrá-lo. Notem, meus queridos, que André e Pedro saem de sua cidade, de Betsaída, ao norte do país, e se encontram do outro lado do Jordão, em Betânia, atraídos pelo movimento suscitado por João Batista, mas, sobretudo, movidos por esse sentimento de inquietação, que é aquele movimento da busca pela transcendência. Se e para nos filiarmos ao movimento do discipulado, é preciso que o discípulo esteja grávido desses anseios, é preciso que ele já consiga transcender ao padrão comum da existência humana, porque se você não estiver buscando por Jesus, é bem capaz de que você passe por ele e sequer o reconheça. Pois muito bem, uma vez identificado seu mestre, Pedro então passa a seguir Jesus. E quem nos conta isso, dentre outros, é o evangelista Lucas, quando no seu capítulo 5 do seu texto bíblico, ele irá dizer que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, quando entra num dos barcos de Pedro para pregar as boas novas do reino para a multidão que se formara em volta, como você pode ver da gravura aí ao lado. Lucas vai informar que Pedro era mais do que um pescador. Pedro era quase um empresário da pesca, pois que tinha por sócios André, seu irmão, além de João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E tendo acabado de falar, diz Lucas, a partir do barco de Pedro para a multidão, Jesus sugere a Simão: vamos para onde as águas são mais profundas, Lucas 5, no versículo 4. E logo depois, lancem as suas redes para a pesca. É nesse momento que Pedro, pescador experiente que era, vai obstaculizar a proposta de Jesus com uma observação reticente em que ele irá demonstrar o seu saber. Ele vai dizer: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Percebam, meus amigos, que há aqui uma racionalização em torno daquela proposta.
Kenneth Bale irá dizer em Jesus, pela ótica do Oriente Médio, que Pedro e seus companheiros haviam trabalhado a noite toda por uma simples razão: os peixes se alimentam à noite, não durante o dia. E durante o dia eles não se encontram no alto mar. Eles vão estar sob as pedras, nas proximidades da praia. Então, tecnicamente, a ordem de Jesus estaria completamente equivocada sob a lente, sob a perspectiva do discípulo. No entanto, meus queridos, Pedro vai conceder educadamente em atenção àquele que acabara de conhecer e que algumas pessoas, inclusive seu irmão, haviam identificado como sendo o Messias. E vai dizer: mas como és tu quem está dizendo, em atenção a ti, em atenção ao teu nome, eu lançarei as redes. E o resultado, meus queridos, foi surpreendente. Dessa que é conhecida como sendo a primeira pesca miraculosa. Porque quando lançaram as redes, o evangelista Lucas vai dizer que eles pegaram uma tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a se esgarçar, de tal maneira que Pedro precisou chamar os outros barcos para poder recolher o produto daquela pesca. E é nesse momento, meus queridos, que Pedro se dá conta da grandiosidade daquele a quem ele tinha na sua frente. E vai tributar a Jesus o resultado daquela pesca de uma maneira muito bonita. Prostra-se de joelhos e vai dizer: Senhor, afasta-te ou ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. E é nesse momento que ele vai ouvir de seu mestre: não temais, de agora em diante eu vou torná-lo um pescador de almas ou de homens. Meus queridos, uma belíssima página das Escrituras Sagradas que nos convida a uma singela reflexão. A primeira coisa que eu quero lhes trazer é essa ideia sequencial de que o discipulado surgiu daquela inquietude, daquela insatisfação que demandou uma busca, que se aproximou de Jesus e o identificou como um mestre. A partir disso, é preciso se aproximar de Jesus a ponto de ouvi-lo. E Pedro se aproxima tanto que Jesus passa a pregar de dentro da sua embarcação. No entanto, o discurso narrado por Lucas tem um elemento bastante simbólico, que é aquele momento em que Jesus convida Pedro para águas mais profundas. Terminada a pregação geral que ele faz à multidão, Jesus propõe a Pedro um aprofundamento. Vamos para onde as águas são mais profundas. E é assim, meus queridos, que o discípulo de Jesus é também convidado a esse aprofundamento, a lançar as suas redes no mar da oração, no culto do Evangelho do Lar, nas atividades assistenciais que a Casa Espírita eventualmente promova, mas, sobretudo, nos estudos e na reflexão, na compreensão da mensagem cristã. E é nesse momento, meus queridos, que muitas vezes nós reagimos com o mesmo ceticismo com o qual reagiu o apóstolo Pedro. Porque nós espíritas, sobretudo nós espíritas, continuamos tratando tudo à base do bom senso e achamos que sabemos de tudo, que não há nada que eu possa aprender, não há nada que eu possa ensinar. E isso é um lamentável equívoco. Herculano Pires já dizia no século passado, no seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, que o Espiritismo vem sendo ainda o grande desconhecido, sobretudo dos espíritas. É preciso que a gente se aprofunde no conhecimento das leis divinas, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que a vida se propõe para nós e como podemos conduzi-la de uma maneira
mais condizente com essas leis. E é nesse momento de aprofundamento na compreensão da mensagem cristã que nós, semelhantemente a Pedro, haveremos de nos prostrar de joelhos e nos reconhecermos também como pecadores, de pecados que sequer sabíamos que poderíamos cometer porque não conhecíamos, não estudávamos, não tínhamos essa compreensão. E notem, meus queridos, que é nesse momento em que o discípulo se aprofunda na compreensão da mensagem do Evangelho, é que o Mestre lhe traz um segundo importante convite, que vem a ser o de tornar-se ele também agora um pescador de almas ou de homens. A resposta de Jesus é espantosa e vai traçar um roteiro bastante claro para você que já fez seu movimento de aproximação de Jesus e já aceitou seu convite ao aprofundamento. Agora é preciso levar essa mensagem, porque Jesus não nos quer como ouvintes passivos da sua mensagem. Jesus quer seus discípulos na posição, não na posição passiva de ouvintes, mas Jesus busca colaboradores. E aquele que já aprendeu um pouquinho ajuda aquele que vem logo atrás. O processo evolutivo, embora ele seja individual, ele nunca é solitário. É no convívio com aqueles que nos compartilham a jornada evolutiva que vamos aprofundando a relação de discípulos, pondo em prática os ensinamentos de Jesus no cotidiano, e é exatamente a isso que Jesus convida Pedro a fazer. Jesus não vai esperar nem escolher para discípulos os seus trabalhadores mais qualificados, aqueles já prontos e acabados. Não, porque esses já têm a construção do reino mais ou menos iniciada no seu interior. Mas aquele que precisa ainda fazer essa construção, aquele que ainda não tem o reino instalado, é esse que é convidado, então, a erigi-lo nessa aproximação com Jesus, muitas vezes de maneira lenta, fruto dessa inquietude, a partir do momento em que você aprofunda-se nessa relação e se reconhece também falível, um novo convite se desdobra para a perspectiva do discipulado, que é a perspectiva de você também vir a se constituir num pescador de almas, num pescador de homens. Pedro atende esse convite e passa então a levar Jesus para dentro de sua casa, conforme veremos a seguir. Internalizar Jesus, internalizar as suas lições, esse é o grande passo do discipulado, e nós veremos isso na trajetória de Pedro, agora no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, do 29 ao 31, naquela perícope conhecida como a cura da sogra de Pedro. 3 versinhos bastante curtos que diz que depois deles saírem da sinagoga naquele sábado, foram à casa de Simão e André. E chegando na casa de Pedro, eles encontram a sua sogra deitada, com febre, prostrada. Jesus toca-lhe pela mão e ela levanta-se e imediatamente a febre a deixa e ela passa a servi-los. Essa perícope bíblica aqui, que traz uma importante reflexão. Há um contexto aqui que precisa ser identificado. A febre era considerada naqueles tempos como uma doença, não é assim mais que a medicina vê hoje em dia. Febre é um sintoma, não a doença em si mesma, mas naquele tempo ela vinha associada a um castigo divino. Em Levíticos 26:16, você vai ver a perícope conhecida como os castigos pela desobediência, e dentre esses castigos estava ali relacionada a febre como uma dessas enfermidades com as quais Yahweh iria punir o seu povo em caso de desobediência, né?
Mas ter febre também tem um conteúdo metafórico, um sentido figurado, que é aquele de estar atormentado por algumas coisas geralmente relacionadas com as coisas mundanas, o anseio de ter ou possuir, a chamada febre de poder, febre de dinheiro, né? A febre do sexo, enfim, também tem esse contexto metafórico. No entanto, vamos nos ater a duas grandes lições no contexto específico do discipulado. A primeira ideia é de que Pedro leva Jesus para dentro de casa. Jesus leva o seu mestre para dentro da sua residência. E o seu mestre e as suas lições passam então a beneficiar todo o seu campo familiar. E isso é muito significativo. Houve um certo pastor batista contemporâneo de Kardec chamado Charles Spurgeon, cujos sermões viraram livros e que tinha a curiosa prática de estruturar seus sermões em cima de textos bíblicos, excertos bíblicos, versículos bíblicos. Né? E ele vai fazer um sermão em torno dessa passagem, e nesse seu texto ele vai dizer uma coisa duríssima de ser lida e de ser ouvida, eu suponho. Ele vai dizer assim: se seus pais ou seus filhos têm sérias dúvidas acerca da sinceridade da sua fé, eu acho bom você começar a ter dúvidas acerca de si mesmo. Ao tomar contato com Jesus, percebemos então como ele passa a influenciar a nossa vida pessoal e familiar, em que os nossos afetos mais próximos deverão também ser beneficiados. No entanto, o mais das vezes, nós somos excelentes cristãos da porta de casa para fora, mas da porta de casa para dentro continuamos não sendo. E isso é muito triste. Há um texto de Emmanuel no livro Fonte Viva, intitulado Ajudemos Sempre. Nesse texto, Emmanuel vai estar comentando a questão da parábola do bom samaritano em torno da figura do próximo. E ali ele vai dizer que o próximo a quem precisamos prestar assistência imediata é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. E isso, meus queridos, a doutrina espírita nos mostra que mais das vezes essas pessoas estão no seio da nossa própria família, porque se trata de uma das atitudes mais sábias e amorosas da providência divina, aquela de situar debaixo do mesmo teto, lá pelos laços de compromisso familiar, e com a bênção do esquecimento do passado, almas que se desarmonizaram entre si, se desarmonizaram com as leis de amor, para que com elas possam novamente se harmonizar. Então, discipulado é algo que precisa ser vivido dentro de casa a partir da internalização da mensagem do Mestre. Uma segunda belíssima lição diz respeito à reação da sogra de Pedro quando se vê curada da sua enfermidade. Ela se levanta imediatamente e começa a servir Jesus, e aqui não é dito no texto bíblico que alguém tenha pedido nada a ela. De Jesus não lhe pede nada, Pedro não lhe pede nada, a esposa de Pedro, a filha dela, também não lhe pede nada. Ela teve um movimento espontâneo, que é um movimento de gratidão, de levantar-se e passar a servir. E isso é um gesto muito bonito do discípulo que se viu tocado pelas mãos do seu mestre. Spurgeon vai dizer que essa mulher provavelmente fez algo de muito apropriado, e foi provavelmente preparar o jantar para aquelas pessoas. Mas diz ele, ela poderia ter se levantado para ir bater papo com as amigas na esquina, ou preparar um sermão para lhe dizer a respeito da sua cura,
Mas nada disso, ela simplesmente se levantou e passou a servir aquelas pessoas naquele momento, fazendo aquilo que ela podia fazer, né? E o que ela podia fazer era exatamente aquilo que ela deveria fazer. Muitas vezes, meus queridos, nós ansiamos por grandes e profundas realizações que impactem a vida da humanidade, da sociedade, das pessoas, mas esquecemos que o mais das vezes o que Jesus pede e espera de nós é que nos levantemos e comecemos a servi-lo, servindo aos nossos, servindo dentro de casa. Diz Spurgeon que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa enfermeira é muitas vezes melhor, o mais das vezes, do que você ser um mau pregador, por exemplo. Por isso dizemos que a caridade começa dentro de casa. Você não precisa de nenhum outro lugar para começar a servir Jesus. Você já pode começar a servi-lo imediatamente. Nós espíritas, quando a iluminação nos toma a mente, quando nós nos aprofundamos um pouco no conhecimento doutrinário, ansiamos por essas grandes realizações do discipulado e ansiamos pela mediunidade missionária de um Chico Xavier ou pela oratória inspirada de um Divaldo Franco, mas nos esquecemos de arregaçar as nossas mangas e simplesmente fazermos aquilo que podemos fazer já, nos tornando melhores pessoas, internalizando as lições de Jesus para vivê-las dentro do nosso círculo de atuação, porque nós estamos inseridos no melhor contexto que nós precisamos estar inseridos para o exercício dos ensinamentos de Jesus. É isso que ele nos conta, em outro sentido, na conhecida parábola dos talentos, em que muitas vezes ele vai dizer que é preciso ser fiel nas pequeninas coisas para que a gente possa ser imbuído de outras maiores. E é isso, muitas vezes, meus queridos, que o candidato a discípulo de Jesus se esquece ou negligencia. Você já pode exercer o discipulado imediatamente. Você não precisa de mais nada. Basta internalizar a mensagem de Jesus de tolerância, de perdão, de compreensão, de fraternidade e se tornar uma pessoa melhor no contexto familiar, social e coletivo em que você já se encontra inserido. Meus queridos, Pedro ainda tem uma série de experiências junto ao seu mestre, experiências essas das quais nos dão conta alguns dos textos do Evangelho, aprofundando a sua relação com o seu mestre. No capítulo 14 de Mateus, por exemplo, nós temos aquele momento em que Pedro presencia a multiplicação dos pães e dos peixes, o compartilhamento das refeições com a multidão. Na sequência, Pedro caminha sobre as águas. No capítulo 16, Mateus vai nos contar que Pedro realmente, finalmente, reconhece Jesus como sendo o Messias. No capítulo 17, ele vai presenciar a transfiguração no Tabor, no momento em que Jesus muda de figura em face do seu discípulo, mostrando realmente a sua realeza divina. No entanto, é preciso lembrar que ao final da vida do mestre, Pedro tem o conhecido episódio da negação. Episódio esse que está narrado nos 4 evangelhos canônicos, que é muito conhecido da cristandade, tendo sido advertido por Jesus na última ceia de que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria por 3 vezes e, tendo ele refutado a ideia veementemente, Senhor, por ti serei capaz de dar a própria vida, na verdade, como nós sabemos, as coisas não transcorreram daquela maneira naquele momento. Jesus, naquela mesma madrugada, é preso e levado para julgamento no Sinédrio. Pedro vai acompanhar tudo à distância e por 3 vezes vai ser identificado como um dos seguidores de Jesus e nas 3 vezes irá negá-lo, a última delas com requintes de crueldade, praguejando contra os seus acusadores. É o momento em que o galo canta e diz o texto bíblico, Pedro chora amargamente.
Pedro passa então a carregar esta mágoa no coração. E como ele pudera negar um amigo, como ele pudera negar um mestre a quem ele tanto amara. João vai recriar o ambiente da primeira pesca miraculosa no último dos capítulos do seu livro, o último capítulo dos textos dos evangelhos canônicos, João 21. Ele vai nos contar que na terceira vez que Jesus reaparece aos seus discípulos após sua morte, teria sido à margem do Tiberíades, o mesmo mar da Galileia, o lago de Genezaré, onde ocorrera o convite ao discipulado, onde ocorrera a primeira pesca miraculosa. E estavam presentes Simão Pedro, Tomé, Natanael e outros discípulos de Jesus. Pedro resolve então que ia pescar naquela noite. Mais uma vez eles atravessam a noite inteira sem conseguir pescar nada. No outro dia, pela manhã, Jesus está à praia e eles ainda embarcados, mas eles não o reconhecem, mas ouvem a sua voz dizendo: filhos, tem algo para comer? E eles vão informar o mestre de que não haviam pescado nada. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, diz o texto bíblico. E assim eles fazem. E nesse lançamento de rede ocorreram 153 peixes grandes, conta João, que certamente contou os peixes um a um. E no momento em que eles estão recolhendo a rede repleta de peixes, João, o evangelista, tem um insight, reconhece naquela pessoa que está na praia o mestre, é o Senhor, diz ele. E num momento em que Pedro percebe isso, lança-se ao mar e cobre a nado os 200 côvados de distância que distanciavam a embarcação da terra firme, cerca de 90 metros, para ter um momento de intimidade com o seu mestre, esvaziar a amargura do seu coração que ele carregava desde o momento da negação. O que eles conversaram então, naquele momento em que estiveram sozinhos, ninguém sabe, porque os demais ficaram recolhendo os peixes no barco. No entanto, eu imagino que Pedro teve a oportunidade, há tanto tempo sonhada, de pedir desculpas ao mestre e renovar os seus votos de eterno amor, esvaziando toda aquela amargura que o episódio da negação acumulara no seu coração. Digo isso porque quando os demais chegam à praia, Pedro e Jesus haviam acendido uma fogueira, já haviam providenciado um pouco de pão, eles assam um peixe, tomam o de jejum, e aí João retoma a narrativa, revelando uma pergunta que Jesus faz a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes me amam? Percebam, meus queridos, que a pergunta é reflexiva e reflete o entendimento comparativo do amor que Pedro provavelmente novamente afiançara em relação ao seu mestre, e que seria maior do que aqueles que os demais a ele lhe afiançavam. Pedro vai dizer que sim, tu sabes que eu te amo, e Jesus vai repetir essa pergunta por 3 vezes, e Pedro vai reafirmar o seu amor. Então, segue e apacenta-me as minhas ovelhas, de Jesus. E Pedro finalmente fideliza para toda a eternidade seu coração ao seu mestre. E a partir daquele momento, o discípulo finalmente se torna um apóstolo de Jesus, fidelizado à mensagem cristã. Meus queridos, a trajetória do discipulado percorrida por Pedro junto ao seu mestre ilustra ao seu modo a caminhada de todos nós. O discipulado começa então por uma busca que é fruto daquela inquietude da qual nós lhes falamos, uma inquietude interior
que nos leva à presença de Jesus. E nós nos aproximamos dele para ouvir a sua mensagem. Somos convidados a um aprofundamento nessa mensagem, na compreensão dessa mensagem, que vai nos levar a um reconhecimento das nossas muitas falhas, mas que vai nos trazer o convite de nós também pudermos participar da obra da construção da cristianização do mundo, já que ela já começou em nós mesmos. E nesses momentos somos convidados a internalizar Jesus e a passarmos a viver a sua mensagem, primeiramente no âmbito da família, no âmbito do local aonde estamos situados, para vivermos a mensagem que aprendemos e que ouvimos do nosso mestre. No entanto, essa trajetória do discipulado é marcada por aproximações e distanciamentos, afirmações e negativas, até que finalmente, um belo dia, nós poderemos fidelizar para todo sempre o nosso coração a Jesus. Por isso, meus queridos, eu termino essa nossa reflexão, rápida reflexão, a respeito da trajetória do discipulado, dizendo para vocês que eu rezo todas as noites para me aproximar de Jesus. Que a imagem da cruz, da renúncia e da entrega seja aquilo que a minha boca prega e que o meu coração sinta. Não deixe, Senhor, que eu minta, eu lhe digo, porque eu acho que mente todo aquele que prega Jesus na cruz de um desejo que sente, mas que troca bem mais que rapidamente o reino dos céus que almeja, mas que lhe seja emaranhado como joio semeado em meio ao trigo. Por isso eu lhe peço, amigo, apanha-me em tua rede, Senhor. Mata minha sede de amor, cauteriza minha alma e coração. Que a ânsia de ter e de poder possa finalmente esmorecer e calar toda a insatisfação, para que, enfim, meus queridos, a nossa relação com Jesus se torne íntima a ponto de nós pudermos refletir em todos os aspectos da nossa vida a vivência das lições do Evangelho que agora já conhecemos e praticamos. Que Jesus nos abençoe e os abençoe a todos e que esse ano de 2020, todos os anos que sucederem, sejam anos de intensa vivência discipular para vocês, para nós, e que possamos finalmente fidelizar o nosso coração e a nossa alma ao pensamento e aos ensinamentos de Jesus. Um grande abraço a todos e até um dia, se Deus quiser.